Meu nome é Daniel. Eu gosto muito de aprender. A minha matéria que eu mais gosto é matemática. A Bíblia diz, no livro de Tiago 1,5: se alguém tem falta de sabedoria, converse com Deus, porque Ele é generoso e dá com bondade a todos. Devemos pedir sabedoria a Deus, não para ser mais inteligente da escola, e sim quando a gente não souber o que fazer, quando a gente ficar preocupado. É isso que tem que tem que pedir sabedoria a Deus. Isso sim é ser sabido, pois Deus vai nos guiar pelo caminho certo. Tchau, pessoal, tô com saudades. Oi, crianças, bom dia. Estamos aqui mais um domingo e a gente vai louvar novamente ao Senhor, tá? E nessa música eu quero contar uma coisa pra vocês. Mas vocês só vão saber o que é que eu tenho pra contar quando a gente escutar a música, tá bom? Ela é bem fácil de aprender, vocês vão aprender assim, ó, rapidinho. E vamos lá. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Ele me salvou e me deu perdão, e agora vive em meu coração. Pare, eu vou contar-lhe o que Cristo fez por mim. Bom, pessoal, nessa segunda música eu quero que vocês prestem bem muita atenção na letra. Por quê? Ela, no refrão, na verdade, diz exatamente o que tem escrito lá em João 3,16. Então eu tenho certeza que vocês conhecem. E essa é uma verdade que tem que estar sempre gravada na nossa mente e no nosso coração, para que a gente nunca esqueça dela. Então vamos cantar, tentar memorizar e vamos cantar junto, tá? Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor por mim.
nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Não dá pra imaginar tanta dor. Tudo ele sofreu, foi por amor, por mim, por você, por mim, por você, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu único filho, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Mas tenha vida eterna. Amém. É isso aí, pessoal. Nos vemos no próximo domingo. Espero que essa mensagem tenha ficado gravada no coração e na mente de vocês, tá bom? Tchauzinho. Então, eu tava com saudade de vocês, né? Já fazia um tempinho que eu não gravava aulas pra vocês, mas hoje eu tô muito feliz porque estou aqui de volta e a gente hoje vai dar continuidade, né, à série Coadjuvantes da Bíblia, né? A gente já tem visto aí alguns domingos atrás com tio Neto, com tia Ana, com tia Silvana, alguns coadjuvantes da Bíblia. E a gente sabe que os coadjuvantes, eles não são os personagens principais da Bíblia, mas são pessoas que tiveram papéis muito importantes, que nos trouxeram lições muito importantes, né, para a nossa vida. Mas antes da gente começar, né, de fato a nossa aula, vamos orar, vamos falar com o nosso Deus para que Ele nos ajude e nos oriente em toda a nossa aula. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por essa manhã tão maravilhosa na Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais essa EBD, onde podemos aprender mais sobre o Senhor, aprender a ser mais parecidos contigo. Obrigada, Senhor, porque a Tua palavra, ela nos alimenta, ela nos traz instruções tão preciosas, Senhor, para toda a nossa vida. Ó Deus, que nessa manhã não seja diferente, mas que o nosso personagem de hoje, Senhor, também nos traga muitos ensinamentos, Senhor. Essa é a nossa oração e o nosso desejo. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, crianças, o nosso personagem de hoje se chama Micaías. Isso mesmo, Micaías, o profeta Micaías. Mas antes de a gente falar especificamente sobre Micaías, eu queria fazer uma pergunta a você. Você já se sentiu prejudicado por ter falado a verdade? Isso mesmo. Sabia que tem pessoas que às vezes até se prejudicam por falar a verdade? Deixa eu te dar um exemplo. Imagina só se você vê o seu melhor amigo, aquele que você gosta bastante da escola, enfim, o seu vizinho, aquele que você brinca com ele toda hora, e vocês têm uma amizade muito legal, e de repente você vê ele pegando, um dinheiro escondido dos pais dele, e colocava assim no bolso e vai embora comprar uma coisa que ele não podia.
E aí? Será que você deve falar a verdade? Você deve falar para os pais dele o que ele fez? Sim ou não? Sabe por quê? Porque você deve correr o risco de perder a amizade dele, não é verdade? Se você for falar a verdade aos pais dele. Como seria essa situação? Então, por falar a verdade, talvez você perdesse a amizade do seu melhor amigo. Isso é o que nós vamos ver na aula de hoje. Parece muito com a história de Micaías. E nós vamos ver isso bem detalhadinho a partir de agora. Na época de Micaías, o povo de Deus estava bem dividido. Havia 2 reinos, o reino do sul e o reino do norte. E no reino do sul, quem estava reinando era o rei Josafá. E no grande reino do norte era o rei Acabe. E esses reis, nessa época, geralmente os reis não se davam muito bem. Mas, por incrível que pareça, esses 2 reis se davam bem sim. Até porque a filha de Acabe tinha casado com o filho do rei Josafá. Então, querendo ou não, eles eram família. Então, eles se davam bem. Até que um dia, o rei Acabe iria receber o rei Josafá no seu reinado, lá no reino do norte. E ele pensou logo, devo fazer uma grande festa para receber o meu amigo, né? Afinal de contas, ele é quase um parente meu. Devo sim fazer uma grande festa. E resolveu banquetear, e quando o rei Josafá chegou, houve toda aquela polpa, né? Afinal de contas, eram 2 reis se encontrando. E naquela grande reunião, o rei Acabe faz uma grande proposta para o rei Josafá. E o rei Acabe diz, olha só, daqui a uns dias eu estarei enfrentando uma grande batalha. E eu gostaria que o meu amigo, o rei Josafá, fosse junto comigo. Olha só que grande convite, que convite interessante. E o rei Josafá não pensou 2 vezes e disse, claro, Acabe, que eu vou com você. Vou sim, aonde o Senhor for, eu irei com você, irei batalhar sim. Mas o rei Josafá logo pensou e disse ao rei Acabe, não seria melhor que a gente consultasse alguns profetas para a gente saber qual seria a vontade de Deus para nós irmos até essa batalha? E o rei Acabe disse, claro que sim, vamos sim consultar os profetas. E na mesma hora, o rei Acabe mandou chamar os 400 profetas que existiam naquele reino. E logo foram chegando, chegava um e dizia, ó rei, pode seguir e ir até a batalha, o Senhor com certeza terá a vitória. E logo chegava outro e mais outro, e todos diziam em uma só voz, o Senhor será vitorioso, ó rei Acabe. E o rei Acabe só se enchia e dizia, tá vendo, Josafá? Eu serei vitorioso. Mas só que o rei Josafá não se deu por convencido. E disse assim, ó Acabe, ó rei Acabe, não teria mais algum profeta que a gente pudesse consultar e saber qual realmente seria a vontade de Deus para nós nessa batalha? E o rei Acabe pensou e disse, até que tem, Josafá. Só que eu não gosto muito desse profeta, não. Ele fala algumas coisas que não me agradam muito e só fala o que é mal ao meu respeito e nunca o que é bom. Aí o rei Josafá disse, não, nunca diga isso de um profeta de Deus. O repreendeu naquela hora. E Acabe pensou, meio assim sem querer chamar, mas disse assim, tem um rapaz aqui chamado Micaías e eu devo chamar. E mandou rapidamente um dos seus oficiais chamar o profeta Micaías. E quando o funcionário oficial do rei Acabe foi chamar o profeta Micaías, ele já foi preparando o terreno e disse para o profeta Micaías, olha, quando você chegar perto do rei Acabe, só fale o que agrade ao rei, diga que ele será vitorioso na batalha. Mas só que Micaías olhou para o oficial e disse assim, olha só o que Micaías disse. Isso está lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículo 13. O profeta Micaías disse o seguinte, respondeu Micaías, tão certo como vive o Senhor, o que o meu Deus me disser, isso falarei. Só que o oficial ficou
muito desesperada, disse, não diga isso, o rei jamais vai querer lhe ouvir. Mas o profeta Micaías segurou firme, disse que falaria o que o Senhor Deus o falaria, e isso seria verdade. E assim, naquela hora, estava já o rei Josafá e o rei Acabe, já no meio de uma praça, sentados nos seus tronos, só esperando o profeta chegar. Quando o profeta Micaías chegou e o rei Acabe o perguntou como seria na batalha, Micaías falou justamente essas palavras. O Senhor irá, mas o Senhor não voltará, porque o Senhor não ganhará a batalha e mais, morrerá. O rei Acabe disse, está vendo, Josafá? Eu não gosto desse profeta. Ele só fala coisas más a meu respeito. Eu não gosto dele. Não gostaria de ter ouvido estas palavras. Mas não sabia o rei Acabe que essa era a mais pura verdade. Só que o rei Acabe não se contentou e disse mais, oficiais, prendam este homem. Esse profeta não fala o que é bom aos meus ouvidos. Então, os oficiais pegaram Micaías e levaram para a prisão. E lá o rei Acabe disse a seguinte ordem, deixe ele somente a pão e água até que eu volte da batalha. Só que o profeta Micaías ainda falou, o Senhor não voltará da batalha. E o Senhor morrerá, e mais, o Senhor morrerá. Eu não vou ter que passar dias e dias a pão e água, porque o Senhor não voltará. Aí foi que o rei ficou zangado e disse, joguem este homem na prisão. Como Micaías deve ter sofrido por ter falado a verdade. Como é difícil, né? Muitas vezes a gente ter que falar a verdade, mas é muito preciso e vale a pena. Nos nossos dias, nós temos vivido dias muito difíceis. As pessoas muitas vezes preferem ouvir mentiras do que verdades, né? Mas nós, como povo de Deus, como servos do Senhor, não podemos mentir, mesmo que a situação seja difícil, mesmo que a gente se sinta encurralado. Não, pelo contrário. A verdade, somente a verdade é o que deve sair da nossa boca, ok? E veja só o que aconteceu lá no versículo 34, do capítulo 18 de 2 Crônicas. A peleja tornou-se reinda naquele dia. Quanto ao rei, segurou-se a si mesmo de pé no carro defronte dos sírios, até a tarde. Mas ao pôr do sol, o rei Acabe morreu. Se cumpriu a profecia do Senhor, né, a qual o profeta Micaías tinha falado. E foi assim, né, o cumprimento da promessa de Deus através do profeta Micaías. E como eu havia dito antes, como é bom falarmos a verdade, né? Momentos ruins nós todos iremos passar por causa da verdade. Mas lembremos do nosso Mestre Jesus. Em todo tempo ele falou sobre a verdade. E quem é a verdade? É o nosso Deus. A sua palavra é a verdade. Em todo tempo, em tempo e fora de tempo, que a palavra do Senhor esteja nos nossos lábios e que a verdade seja sempre aquilo que ocupa o nosso coração. Tá certo, queridos? Independente das consequências que iremos passar, assim como foi com Micaías, ele sofreu, mas falou a verdade por amor ao seu mestre. Que assim seja conosco, tá certo? Essa foi a nossa aula de hoje. Então que Deus nos abençoe e que Ele nos ajude, porque não é fácil sempre falarmos a verdade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado, Senhor, por mais esta aula, onde podemos aprender tanto através do profeta Micaías, Senhor. Ó Deus, que essa palavra fique no nosso coração e que possamos aprender, Senhor, mesmo em tempos difíceis, em tempo onde seremos até encurralados para falarmos mentiras, mas que o Senhor nos ajude a falar sempre sobre Ti, sobre a verdade. Em nome de Jesus. Amém.